Olá, revoltado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Fernanda. Eu sou a aluna que ministra as aulas de História e estou aqui com mais uma aula de História para falar com vocês sobre o período colonial. Nós vamos falar da empresa, como eu dei uma metáforazinha sobre a exploração, a cana-de-açúcar, os problemas nas capitanias, logo a nova administração, o próprio governo geral e o governo e a igreja. Então vamos lá, vamos começar nossa aula. Bom, a empresa. Eu coloquei essa nomenclatura de empresa para representar basicamente como estava sendo tratado o Brasil. Bom, o Brasil sofreu de 300 anos de colonização. Muita gente deve saber disso, mas foram 300 anos para quem não sabe. Isso teve início em 1530. Aí vocês perguntam, mas não foi em 1500 que o Brasil foi descoberto? Sim, mas a colonização somente começou em 1530, somente porque a França ameaçava tomar o território que até então era de Portugal. E naquele período, para você ser realmente dono de um território, você precisava colonizar aquele território. Então, somente em 1530 o Brasil começou a ser colonizado. E eles viviam uma estrutura econômica de satisfazer a coroa, voltado para o comércio externo, que era rigorosamente controlado para que assim a coroa obtivesse o lucro. E as riquezas naturais eram propriedade da coroa. E isso é o que nós chamamos de pacto colonial, como vimos na aula passada, aula de mercantilismo. Se você não assistiu, está aqui disponível no YouTube, na playlist de história. Então vamos lá, por que o investimento foi somente em 1530? Porque eles precisavam, para fazer esse investimento, do próprio capital, precisavam ter o amadurecimento e o lucro. E naquele período, o lucro não era imediato. Caso eles viessem a colonizar o Brasil, eles precisavam de um lucro imediato, e isso não ia acontecer. E como vivia-se o mercantilismo, como eu falei na aula passada, eles precisavam de um lucro imediato. Então é exatamente por isso que o investimento não aconteceu no momento no qual eles chegaram aqui no Brasil. E como o comércio já existia, como eu falei para vocês, e ele estava dando muito dinheiro, então era mais lucrativo eles continuarem com o comércio e não colonizando, mesmo o Brasil sendo contemplado de inúmeras riquezas. Então vamos lá, exploração. O pau-brasil foi a primeira riqueza explorada. Os portugueses vinham, pegavam o pau-brasil, levavam novamente para Portugal. A mão de obra era indígena, baseada no escambo. O que é o escambo? É basicamente uma relação de troca, onde sempre tem uma pessoa que é explorada, basicamente. É como se o português chegasse no índio, na verdade não era como se fosse, realmente foi assim. O português ele chegava no índio e falava: olha, você vai trabalhar para mim, fazer tal coisa para mim, troca, eu te dar um espelho. Então, o índio, que até então não conhecia o espelho, ficava bestificado, achava que era uma riqueza. Então, a gente trabalhava e recebia um espelho, né? Basicamente assim, para a gente começar a ter uma noção. Essa exploração não deu origem a núcleos. Porque quando você tem um território e você começa a explorar aquele território baseado na exploração do pau-brasil, quando todo o pau-brasil daquele território acabasse, não ia ter como plantar do nada. Então, o que acontecia? Eles tinham que ir para um outro território e explorar uma nova plantação de cana ou de pau-brasil. Então, é exatamente por isso que não gerou núcleos. Eles ficavam basicamente migrando de um território para outro, como se fossem nômades, procurando o pau-brasil para explorar. E aí a cana foi a segunda riqueza explorada, pois Martim Afonso de Souza ele teria vindo ao Brasil à procura de minério. Os portugueses já sabiam que os espanhóis tinham encontrado minério. E aí os portugueses pensaram: poxa, se lá tem, aqui também tem. Então mandaram Martim Afonso de Souza procurar minério. Martim não conseguiu encontrar o minério e acabou que ele criou a vila de São Vicente, que foi o primeiro engenho da cana-de-açúcar. Essa foi a segunda riqueza a ser explorada, que gerou muito lucro para o Brasil e também, digamos que, uma crise em um certo momento. Quem podia explorar? Particulares. No caso, era como se fosse privatizando, digamos assim. E esses particulares, eles tinham que ser cristãos e tinham que pagar impostos para a coroa, bem como tinham que garantir a segurança do seu território. Então, eles tinham que fazer o policiamento também. Vamos lá, próximo slide. Bom,
A cana-de-açúcar. Início em 1530. O açúcar era extremamente valorizado na Europa. Portugal iniciou uma parceria com os holandeses, que os holandeses estariam fazendo transporte enquanto eles estavam explorando açúcar aqui. A produção voltada para o comércio externo, baseado no mercantilismo, como eu falei para vocês, a propriedade monocultora era de latifúndio monocultor focado em uma produção, e o trabalho escravo começou a também contemplar os negros, então eram índios e negros. Essa organização, essa estrutura econômica é chamada de plantation, também muito instituída lá nos Estados Unidos. A gente vai ver isso e posteriormente, acho que muita gente já viu também geografia isso no fundamental. As guerras justas. O que foram as guerras justas? Foram guerras entre índios e os colonos. Então você fica já imaginando que os índios começaram a se revoltar. Bom, por que por causa da intolerância religiosa, a quebra de acordos e hostilidade. Os portugueses, eles não aceitavam a crença indígena. Então eles tinham uma intolerância religiosa e queriam aculturar os índios. Os índios não queriam isso. Os índios começaram a quebrar acordos, né, que não beneficiavam muito bem a eles, e por isso ficaram hostis. Então isso gerou as guerras justas. O povoamento foi uma dificuldade, e aí eles começaram a implantar capitanias. As capitanias eram comandadas por donatários, que eram nobres não muito ricos, que viviam em Portugal, mandados para cá para povoar o território. Os índios resistiram e acabou que eles começaram a implantar uma nova forma de escravidão, que no caso agora era a escravidão de negros. Então, também tinha muita questão das companhias de Jesus, que é a que eu vou falar mais tarde para vocês, que proibiram basicamente a escravidão indígena, e eu vou também explicar o motivo pelo qual isso aconteceu. Então vamos lá, próximo slide. Vamos lá, os donatários. Direitos. Os donatários tinham direitos e tinham deveres. Os direitos dos donatários eram chamados de carta de doação e os deveres de carta foral. Vamos falar um pouco sobre os direitos. Eles tinham direito da posse temporária da capitania. Então, era como se fosse um aluguel, basicamente. Eu tenho o direito de ter aquele terreno por um certo tempo. Eles tinham direito de criar vilas e distribuir terras, o que também ia muito para dever, pela questão de ter que vir povoar, né? Eles tinham autoridade judicial, eles podiam escravizar os índios e 5% do lucro era para eles, o lucro do pau-brasil. Já os deveres, a carta foral, 10% dos lucros eram destinados para a coroa, do lucro total. 25% dos metais que até então podiam ser descobertos eram para a coroa. Então já era 25% só do metal, mais 10% de um lucro inteiro de tudo. E eles tinham o monopólio do pau-brasil para a coroa. Então eles tinham que dar esse monopólio para a coroa. Então basicamente a coroa mandava e eles faziam. Mas essas capitanias geraram problemas. Por quê? Porque era um vasto território e o retorno não estava compensando o esforço. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que melhorar a defesa e tinham que centralizar a colônia. E aí, eles instituíram uma nova organização de governo, que foi o governo geral, como muita gente já viu alguma vez na vida. O governo geral, ele diminuiu o poder do donatário, começou a criar câmaras municipais, né, como a gente até conhece hoje em dia. Criaram Salvador, e aí foi criada a primeira capital do Brasil, porque eles precisavam ter uma sede para instituir o poder, centralizar o poder e ter mais comando em tudo que eles estavam fazendo. O Brasil foi dividido em dois grandes estados em 1572, que era a repartição do norte e a repartição do sul. As invasões europeias começaram a acontecer. Tinham franceses no litoral, no norte, lá em São Luís. Tinha os holandeses começando a querer vir para cá também, então começaram a causar problemas. Houveram também outras repartições, digamos assim, no Brasil. Teve a Grão-Pará, São Luís, mas isso não entra muito no nosso assunto, não cai muito também no foco das nossas provas que a gente teria, né, nesse segundo ano, se não fosse essa pandemia. Então, o nosso foco é basicamente preparar para ter o conhecimento básico do segundo ano.
E aí eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês que foram as mulheres na administração. Nós temos como mulheres importantes na administração desde aquele período de colonização, Brites de Carvalho. Ela era esposa do dono da Sesmaria do Norte da Bahia. Aí você me pergunta o que é a Sesmaria? Existiam as capitanias. E os capitães, né, os donatários, eles dividiam a terra, a capitania, em sesmaria. E davam, basicamente, não era dado realmente, era como se fosse um empréstimo, para fulano de tal cuidar. E aí esse fulano de tal era o esposo de Brice de Carvalho. Acabou que ele morreu e ela tomou o comando da Sesmaria do Norte da Bahia, que era muito importante. Brites Mendes de Albuquerque, a família Albuquerque muito conhecida nessa questão de colonização e até na vinda da família real aqui para o Brasil, assumiu o poder de Pernambuco, uma das maiores capitanias. No caso era São Vicente e Pernambuco, as maiores capitanias. E aí Bismarck de Albuquerque assumiu Pernambuco e Pernambuco alcançou o auge do desenvolvimento durante o comando de Bismarck de Albuquerque. E a Ana Pimentel assumiu São Vicente. Isso todo posteriormente aos maridos delas terem morrido. E aí foi Ana Pimentel que instituiu essa maior polarização da plantação de laranja, algodão, produtos para eles consumirem internamente. Então vamos lá, próximo slide. O governo geral. O que foi o governo geral? O governo geral foi o governo implantado aqui para solucionar os problemas que estavam vindo da capitania. Porque o território era vasto, a comunicação era ruim, podia acontecer invasões e ninguém podia acabar sem saber de nada, porque o território era realmente muito grande. Demorava muito tempo para chegar a Portugal, passar uma mensagem e mandar, vamos supor, um exército vir para conter o revoltoso. Então, era muito difícil essa questão de comunicação e policiamento nas capitanias. Então, o governo geral veio para mudar isso. Então, as funções dos governantes, eles tinham funções militares, administrativas, controles, que era da finança, né, judiciárias e eclesiásticas. Vamos lá, vamos explicar a militar. Basicamente, defende a coroa, como já diz, né, que a gente conhece, a gente faz a notícia de militar, polícia. Administrativa, controlar a finança, será muito importante. Judiciárias, nomear funcionários. E eclesiásticas, indicar sacerdotes, porque eles tinham toda uma relação estruturada com a igreja, né? A igreja é sempre muito importante. E os primeiros governantes, nós temos Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza, Duarte e Mendes Sá. Vamos falar um pouco sobre, basicamente, cada um deles. Os primeiros governos. Tomé de Souza, ele fundou Salvador, criou o primeiro bispado aqui do Brasil, implantou a pecuária, que vai ser extremamente importante, que a gente vai falar futuramente, organizou expedições, que também foram muito importantes, a gente vai falar de expedições também futuramente. Ele também instigou a aculturação. O que é a aculturação? Tirar a cultura de um povo e implantar uma nova. No caso, eles queriam aculturar os índios e também, assim de quebra, os negros, que eram mais difíceis, mas eles tentariam, né? O segundo reinado, o segundo governo, né? Não é nem reinado, é governo. Duarte da Costa. Vieram mais jesuítas para cá. Vocês vão entender essa questão de jesuítas nas próximas aulas também. Eu não posso estar contando tudo para vocês em uma aula, porque fica muita coisa. Então você vai ver na próxima aula também. Ele criou o primeiro colégio de São Paulo e foi nesse período que houve as invasões francesas, que a gente vai ver daqui a pouco também, questão de invasões, muito importante isso daqui. E o último governo foi Mendes Sá, ele expulsou os franceses do Rio de Janeiro, lutou contra indígenas que estavam, né, revoltados e indignados, centralizou o governo e depois descentralizou o governo para que assim ele conseguisse explorar novos territórios. E aí tem aqui uma charge, né, que diz aqui, ó, não podemos errar novamente. Os brasileiros vão acabar falando francês. Projeto governador geral. No caso, era que eles tinham que expulsar os franceses daqui para que os franceses não tomassem o território, que até então era de Portugal, né? E que permaneceu assim por muito tempo. Então, vamos lá. O governo e a igreja, como eu falei, tinha uma relação muito importante. Então, vamos falar um pouco de governo e a igreja. Todos deviam ser católicos. As pessoas tinham que ser cristãs católicas, protestantes não, católico. Então vamos lá. Aí existia uma coisa chamada padroado. O que era o padroado? Eram os deveres e direitos da coroa em relação à igreja, em comunhão, digamos assim, com a igreja. Os deveres tinham que
garantir a expansão do catolicismo, construir igrejas e remunerar sacerdotes. Então, desde sempre teve essa questão de remunerar as pessoas que estão participando de cargos eclesiásticos. E eles tinham direitos. Eles tinham que nomear bispos, criar dioceses e recolher o dízimo. Então, desde sempre, eles tinham também essa questão da colheita, basicamente, do dízimo. E houve também uma coisa chamada Inquisição. Muita gente fala Inquisição das Bruxas, né? Mas ninguém lembra muito que houve a Inquisição no Brasil. E eu vou falar um pouco sobre essa Inquisição no Brasil, que eu achei bem importante, então eu quis trazer. A população estava resistindo ao catolicismo. E aí, por conta dessa resistência, Portugal enviou para o Brasil o Tribunal da Inquisição. Esse Tribunal da Inquisição começou a perseguir judeus e índios e negros e todo mundo que estivesse contra o catolicismo. Principalmente, eles perseguiram bastante índios e judeus. Os judeus, eles foram muitas vezes acusados de feitiçaria, blasfêmia, práticas sexuais que até então eram proibidas, que no caso era o homossexualismo e a prostituição. Indígenas foram perseguidos e foram aculturados, inúmeros indígenas foram aculturados, bem como também os negros, mas, como eu falei, era mais difícil, porque eles já tinham a cabeça, digamos, um tanto quanto mais formada, né? Por conta de tudo que acontecia lá na Europa, chegando no continente africano. E aí, para finalizar aqui nosso slide, eu trouxe mais uma charge. E aqui tá um senhorzinho dizendo assim, será que vai dar para ganhar dinheiro com isso? E aí o outro senhor vai e responde, claro, o Brasil é o país do futuro. A gente fica vendo hoje, analisando tudo que eles fizeram com o nosso país, né? O quanto foi explorado e o quanto nós perdemos muitas riquezas por conta deles. E hoje em dia a gente vê como está nosso país, questão de corrupção, de pobreza, né? Digamos assim. E muito obrigada pela sua atenção. Deixa seu like, se inscreva no canal, nos siga no Instagram. O link do nosso Instagram vai estar aqui na descrição, aqui embaixo. Então vá lá. Lá no Instagram você vai ver nosso calendário semanal. Nós temos mapas mentais no Instagram. E no Instagram, na nossa bio, vai estar o link também do nosso site. Sim, nós temos um site. Também vou deixar o link do site aqui na descrição, aqui embaixo. Então vai lá, aperte. E lá você vai encontrar os PDFs das nossas aulas. Você vai encontrar um pouco de texto sobre o nosso projeto. E você vai encontrar todos os nossos calendários, todas as aulas que nós já damos. E nós já demos, e você vai encontrar também no site o link para o Instagram e o link para o nosso YouTube, caso você queira voltar aqui pelo site. Muito obrigada pela atenção, agradeço de coração. Até a próxima aula. Você pode abrir aqui o nosso Insta, nossos vídeos, você vai encontrar várias aulas. Nós temos aulas de português, de física, de biologia, e estamos pensando em abranger essas matérias. Então, muito obrigada por tudo. E é isso aí. Tchau, tchau, revoltado.